Fala galera, tudo bom com vocês? Prof. Hoje na área trazendo mais algumas questões de análise combinatória. Bora então para a questãozinha aqui número 11 dessa listinha da EBMSP. Então tem uma figura aqui, P, Q e R, né? Na figura a malha é formada por quadrados do mesmo tamanho, cujos lados representam ruas de determinado bairro, onde o deslocamento de veículos só é permitido no sentido leste ou norte, então para a direita e para cima, ao longo das ruas representadas pelas linhas. Nessas condições, o menor percurso para ir de P até R sem passar por Q pode ser feito por um número máximo de formas distintas igual a quanto, pessoal? Bora lá então. Vamos ver então aqui, primeiro, qual é o total de percursos, para depois a gente ver como que a gente não vai passar por quê. Então, o que a gente tem que contar? Bom, aqui só posso ir no sentido leste ou norte, né? Então, só posso ir para a direita ou para cima. E com isso, então, eu tenho que ver quantas possibilidades diferentes eu tenho de sair de P e chegar até R. E o que eu tenho que perceber? Quantos eventos eu tenho? O que eu tenho que fazer para sair de P e chegar até R? Bom, eu tenho que andar obrigatoriamente, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas para a direita, né? E depois 3 casas para cima. Ah, mas tem que ser aqui por baixo? Não, mas percebam que é sempre 3 para cima e 8 para a direita, né? 1, 2, 3, 4, 5 aqui, 6, 7, 8, 9, 10, 11 passos também, 3 para cima e aqui os 8 para a direita, certo? Então, tanto faz aqui a ordem, mas a gente é obrigado a sempre dar esses 11 passos, essas 11 quadras que a gente tem que andar, beleza? Deixa eu apagar aqui para não ficar tão maluco. E então, o que a gente tem aqui? Conclusão, a gente tem aqui uma permutação de 11 com 8 e 3 repetindo. Para quem gosta de desenhar, aqui 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? E eu tenho então aqui 8 letras D, eu tenho que ir para a direita 8 vezes e para cima 3 vezes. Então aqui a gente tem aquele famoso 11 fatorial, e eu vou dividir pelo número de repetições de cada uma das letras. Então, temos aqui dividido por 8, dividido por 3. Para facilitar a nossa vida, então, 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8, interrompo no 8 para poder simplificar. E aqui 3, 2, 1. Cortamos o 8 com o 8, maravilha. Ficamos aqui, cortamos o 3 com o 9, a gente chega em 3, né? E eu não vou cortar esse 2 com esse 10 porque eu gosto do 10 aqui, que dá uma multiplicação mais exata. 11 vezes 10, então 110. 110 vezes 3, 330. Agora é só fazer a metade de 330. 165 é o nosso total. Então esse aqui é o total de maneiras que eu tenho de sair de P e ir até R. Só que o problema não quer que a gente passe pelo Q. Então eu vou ver quando que eu passo pelo Q, né? Porque aí eu diminuo do total. Passo por Q, né? Então, para chegar no Q, eu tenho que sair para chegar no Q, eu tenho que sair do P e ir até o Q. E aí, para isso, eu tenho que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos, né? Onde 5 vezes é para a direita, então eu vou já dividir aqui por 5 direto, usando o mesmo pensamento que eu fiz lá. 6 vezes 5 dividido por 5 fatorial, né? Eu só abro um pouquinho o fatorial ali. Existem 6 maneiras de sair de P e ir até o Q. E depois de ir do Q até o R, eu vou ter então quantos passos? 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, né? Só que aqui então eu tenho 3 para a direita, então a direita, letra D repete 3 vezes e letra C repete 2 vezes. Com isso então temos 5 vezes 4 vezes 3, aqui embaixo 3 e o 2 e o 1. Cortando aqui, fatorial com fatorial, aqui em cima 5 vezes 4, 20 dividido por 2, 10. Certo? O que vai acontecer aqui, pessoal? Como eu tenho que passar de P até Q e de Q até R, a gente tem a multiplicação.
né? Então aqui tem 60 maneiras de sair do P e chegar até o R passando pela letra Q. Então aqui é só fazer 165 menos 60 e a gente garante então que de 105 maneiras eu não vou passar pelo Q. Barbada? Tranquilinho, né? Sem mistério, barbadinha, letra A. Bora para a próxima. 12. Escola Naval. Qual a quantidade de números inteiros de 4 algarismos distintos, sendo 2 algarismos pares e 2 algarismos ímpares, que podemos formar, usando algarismos de 1 a 9. Então, de 1 a 9, a gente tem os pares aqui, os algarismos 2, 4, 6 e 8, e os ímpares, a gente tem o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9, né? Então, muita gente pensa aqui, né, com espacinhos e pensa lá, bom, tem que usar 2 pares e 2 ímpares. E aí começa lá usando os pares, né? A gente tem aquele famoso 4 vezes 3, né? Porque eu já usei um número par, eu não posso repetir. Ele pediu algarismos distintos ali no problema, né? E depois eu tenho os ímpares, né? Vou até botar os ímpares aqui de azul. 5 vezes 4, certo? A ordem importa, né? Porque é um número, então o número, por exemplo, 2, 4, 1, 3, né? É diferente de 4, 2, 3, 1, por exemplo, né? Então, se tem essa diferença, a ordem importa. Sempre se questionem isso. Porque se a ordem não importar, eu tenho que dividir por 2, 1 aqui, 2, 1 aqui. Mas só se a ordem não importar. Daí o aluno vem felizinho e faz aqui a continha, né? E percebe, então, aqui a gente fica com 12 vezes 20, a gente fica aqui com um total de 240, né? E não tem o número 240. Por quê? Porque aqui a gente ainda tem que pensar o seguinte, quando eu escrevi isso aqui, pessoal, a gente vai ficar aqui dizendo que eu usei um número par, um número par, um número ímpar e um número ímpar. Então, o que surge aqui? Vocês não podem esquecer de fazer esse pensamento. Porque quem garante que o primeiro cara é par, o segundo cara é par, depois é ímpar, depois é ímpar? No momento que eu selecionei essa ordem aqui para começar a pensar o meu problema, eu percebi, opa, não posso só pensar par, par, ímpar, ímpar. Então, aqui em preto, nós temos o quê? Que trocar a ordem do par, par, ímpar, ímpar. E para isso a gente tem uma permutação de 4 com a letra 2, com a letra P e a letra I repetindo 2 vezes cada uma. Mesma coisa que a gente fez no problema anterior, né? 4 fatorial, porque é o meu total, dividido por 2, dividido por 2. E aqui então, pessoal, eu garanto que além dos 240 vezes que eu tenho de combinar os números entre si, né, de escolher 2 pares e 2 ímpares dentro de todos aqueles números ali, eu ainda tenho o seguinte número que eu posso permutar isso aí, né? 2 e 2 cortou, aqui cortou 6. Ou seja, depois que eu escolhi, por exemplo, os números 2, 4, 1 e 3, eu poderia escrever eles de 6 maneiras diferentes. 2, 4, 1 e 3, 4, 2, 1 e 3, né? 2, 4, 3 e 1, 2, 4, 1 e 3 já foi ali em cima, né? Eu posso escrever, por exemplo, o ímpar na frente, 1, 2, 4, 3, o 1, 2 ali, e aqui mudou para 3 também, mantemos aqui, e depois ainda os pares na ponta, por exemplo, 2, 1, 3, 4, 2, 3, 1, 4, né? Acho que são esses daí, os nossos 6, deve ter algum repetido aqui, alguma coisa, né? Então, enfim, a gente tem então 6 maneiras de colocar par, par, ímpar, ímpar, né? Alterando esses números entre si. E com isso, então, pessoal, a gente tem a nossa resposta ou esquecemos de alguma coisa? Vamos calcular aqui para ver. Então, a gente tem... Parece mais 6. Não, tá tudo certo. 2, 4, 0 vezes 6, 0. 24 vai 2, 12. A gente tem aqui 1440. É isso aí. 1440 são as nossas possibilidades aí diferentes de escrever
os números usando 2 algarismos ímpares e 2 algarismos pares. É isso. Creio que eu não esqueci de nada, depois dá uma conferida no gabarito, mas é isso aí. Então, a gente tem que permutar os números ali e fazer as trocas entre eles. Beleza? Maravilha. Vamos então para o exercício aqui, número 13. Sejam R e S duas retas distintas e paralelas. Fixamos 10 pontos em R e 6 pontos em S, todos distintos. Ao unirmos com segmentos de retas, 3 quaisquer desses pontos, formamos triângulos. Assinale a opção correspondente ao número de triângulos que podem ser formados. Então esse aqui, pessoal, a gente também já viu alguma coisa parecido, né? A gente tem aquele exercício da lista anterior, né? Da lista anterior que tem a formação de triângulos, e a gente então já sabe como é que funciona, né? A gente então tem 10 pontos em um das retas e 6 pontos em outra das retas. E com isso, então, a gente tem 16 possibilidades aqui de começar a pensar nesses pontos. Então, a gente começa com a combinação de 16, 3 a 3. O famoso aqui, então, 16, 15, 14, dividido por 3, 2, 1, para ver o total de pontos que eu posso juntar. Então, aqui a gente fica com 5. Aqui o 2, vou cortar aqui, dá 8. 5 vezes 8, 40, fica 14 vezes 40, 0, 0, 16, vai 1, 4, 5. Então, 560 pontos é o total de pontos 3 a 3 que eu posso pegar. Só que lembram, então, que se eu pegar pontos aqui do R e pontos aqui só da reta S, a gente não forma triângulos, né? O ponto A, B, C não forma triângulo, por exemplo, se eu pegar esses 3 pontos. Então, da reta R, existem quantas maneiras da gente pegar os pontos da reta R? 10, 9, 8, dividido por 3, 2, 1. Aqui deu 3 e ali deu 4, simplificando. Então, 30 vezes 4. Então, desses 560, 120 são só pontos da reta R. E da reta S, a gente tem 6, 5, 4, dividido por 3, 2, 1, blau, blau, 20. Então, diminui ainda 20 daqui. Total, então, 420, né, maneiras diferentes de selecionarmos pontos para formar triângulos. Porque se a gente pegar esse aqui, não forma triângulo, beleza? Bora adiante. 14. Listando-se em ordem crescente todos os números de 5 dígitos distintos formados com os algarismos 1, 3, 5, 6 e 7, podemos afirmar corretamente nessa lista a quantidade de números menores do que 61.573 vale. Eu odeio esse tipo de questão, acho um pouco inútil, faz o aluno perder um tempo, mas vamos lá. O que a gente tem que pensar então aqui, pessoal? Né? Para facilitar e otimizar a nossa conta, a gente vê que um número então de 5 algarismos pode começar com 1, com 3, com 5, com 6 ou com 7. Eu preciso então, né, perceber que se eu começar com qualquer um desses 3 primeiros, esse número com certeza vai ser menor do que 6.000, do que 61.000, né? Do que essa dezena de milhar 6. Então, se eu começar utilizando 3 números quaisquer, né? O 1, o 3 ou o 5, com certeza esses números vão ser menores do que 61.000. Então, se eu usei qualquer um dos 3, eu posso usar 4, depois 3, depois 2, depois 1, né? Usei o 1, não posso mais usar o 1. Aí vira 3, 5, 6 e 7. Certo? Então, esse é o nosso pensamento para iniciar essa questão. Seguindo adiante, então, a gente vai ter que fazer essa conta, né? Então, 3 vezes 4, 12, né? Vezes 3 aqui, 36, vezes 2, 72. Né? Então, existem já 72 números menores do que 61.573.
Daí agora, pessoal, a gente vai ver esse número aqui, começando finalmente em 6. Para isso, então, eu vou botar uma casinha ao redor do 6, ou quem quiser, for mais metódico, pode botar aqui embaixo, que está usando o número 6, e em cima botar o número 1, porque o número 1 na multiplicação não muda nada. Então, a gente fixou o número 6. Ao fixar o número 6, o próximo algarismo possível para criar os números em ordem crescente seria o número 1. Né? Então, usei o 6, usei o 1. Então, aqui, 1 de novo, porque foi utilizado um algarismo, o número 1 exatamente. E agora, o que acontece? E agora, então, temos o 573. Bom, na nossa ordem, sem repetir, a gente teria que colocar o número 3, né? Então, aqui, se eu fixar o número 3, eu tenho duas opções aqui, né? Eu tenho aqui para botar ou o número 5 e o número 7, e aqui eu vou botar quem sobrou. Né? Se eu usei o 5, o 7 só pode o 5, se eu usei o 5 só pode o 7. Então, dos números 61.300 e alguma coisa, são dois. O 61.357 ou 61.375. Pessoal, quem quiser nessa hora escrever os números também pode, porque a gente está chegando bem perto, certo? Então, quem quiser botar simplesmente 61.357, 61.375 em ordem crescente aqui pode. São dois, check. E depois, então, que a gente finalmente fixou 61.000, né, o 300 e pouco, agora chegou a vez dos 61.500 e alguma coisa. E nessa hora, então, eu também aconselho a fazer, porque temos 61.537 e 61.573, que é exatamente o número que a gente quer parar, né? Então, eu tinha lá 72 números, né? 10 mil e pouco, 30 mil e pouco, 50 mil e pouco. Depois, mais dois números na casa dos 61.300, 61.300. E mais um único número aqui, 61.537, abaixo. Então, temos 72 números, mais dois números, mais um número. Então, finalmente, 75 números abaixo do número 61.573. Pelo amor de Deus. Bom, esse é o nosso exercício. Vamos adiante aqui para número 15, URGS. Tomando os algarismos ímpares para formar números com 4 algarismos distintos, qual a quantidade de números divisíveis por 5 que se pode obter? Mais humilde, né, URGS? Tu é mais humilde. Então, 4 algarismos distintos, só posso usar os ímpares, 1, 3, 5, 7 e 9, e tem que ser divisível por 5. Para ser divisível por 5, tem que acabar em 0 ou 5. Como a gente não tem o 0, só pode terminar com 5, então a gente só tem uma possibilidade. Então, sobraram 4 números para começar, 3 números para botar em segundo lugar e 2 números para colocar em terceiro lugar. Então, Barbadinha URGS sendo brother dos guri. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Temos então aqui letra D, 24, essa da URGS aí. URGS mãe, né? Urguinha sendo mãezona. Bora para o exercício 16. As ruas de uma cidade estão representadas por linhas horizontais e verticais na ilustração. Para o motorista trafegando nessa cidade, a menor distância entre dois pontos não pode ser calculada usando o segmento ligando esses pontos, mas sim pela contagem do menor número de quadras horizontais e verticais necessárias para sair de um ponto e chegar ao outro. Por exemplo, a menor distância entre o ponto de táxi localizado no ponto O e o cruzamento das ruas no ponto A é de 400 metros. Então aqui está o ponto de táxi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e assim vai, né? Então a gente tem aí todas as maneiras de chegar no ponto A. O indivíduo solicita um táxi e informa ao taxista que está a 300 metros do ponto O, segundo a regra de deslocamento citada em uma determinada esquina. Entretanto, o motorista ouve apenas a informação da distância do cliente, pois a bateria do celular descarregou antes de ouvir a informação.
de qual era a esquina. Quantas são as possíveis localizações desse cliente? Temos ali 4, 8, 12, 16 e 20. Bom, então a gente tem que pensar aqui, né, que o cara está saindo do ponto O e quais são os possíveis caminhos, né, para ele seguir. O que a gente tem de condicionamento aqui? Porque se eu pensar cima, baixo, direita, esquerda, e simplesmente pensar que seria 4 vezes 4 vezes 4, a gente tá, desculpa, 3 vezes 3 vezes 3, né, porque seria, na verdade seriam 3 passos, ele tem que dar 3 passos, não, seria 4 vezes 4 vezes 4, perdão, a gente teria 64 maneiras diferentes dele andar. Só que aqui dentro dessa 64 tem qualquer combinação, desde o cima, 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 até do cima, baixo, cima. E qual é o problema do cima, baixo, cima? Que ele vai para cima, para baixo e para cima. Ou seja, na verdade aqui ele não andou 3 quadras. Então a gente tem que se ligar, bom, como é que eu vou fazer então para saber que se ele for para cima ele não pode ir para os lados, né? Ou se ele for para a direita ele não pode ir para voltar, por exemplo, para a esquerda, né? Então aqui a gente cria um problema um pouquinho mais complexo de se analisar por espacinhos. O que eu gosto muito, pessoal? Nesses problemas mais curtos, e o Enem gosta disso, tinha uma das cores das garrafas, né, as cores de areia que eu podia usar numa garrafinha, quem fez essa questão vai lembrar, é o conceito de árvore de combinações. Porque agora, se eu saio querendo ir para cima, o que eu posso fazer? Depois de ir para cima, eu tenho 3 opções, né? Eu posso ir para a direita, para cima de novo ou para a esquerda. Então eu tenho aqui, deixa eu abrir um pouco mais aqui, né, para ficar mais claro o que eu estou fazendo. Então eu posso continuar indo para cima, eu posso ir para a esquerda ou ir para a direita. Beleza, se eu for para cima, eu tenho aqui 2 opções. 3 opções de novo, perdão. Eu posso continuar indo para cima, né, eu andei 3 quadras, fechou. Eu posso ir para a direita ou para a esquerda. Então direita ou esquerda. Show! Então eu parei aqui ou parei aqui. E se eu tivesse ido para a esquerda? Aí percebam que se eu for para a esquerda e eu descer, eu vou ter andado somente 1 quadra em relação a onde eu estava. Então eu não posso ir para baixo. E se eu for para cima, eu paro num lugar onde eu já parei antes. Então aqui só existe uma possibilidade se eu pegar a esquerda no meu segundo passo a partir de agora, que é dar mais um passo para a esquerda. E se eu for para a direita, a mesma coisa acontece. Não posso ir para baixo e não posso ir para cima, porque eu vou parar no mesmo lugar. Então aqui eu continuei e eu fui para a direita, certo? Então paramos aqui e é isso aí que temos. Se eu comecei, deixa eu apagar então esses caminhos que a gente não vai fazer. Se eu comecei indo para a direita, aqui, né? Então vamos lá, começando indo para a direita, eu posso ir para a direita e para a direita também, então direita e direita, ou eu podia ir para a direita e quando eu chegasse aqui eu podia ir para baixo, né? Então eu podia ir para baixo. Mas se eu fosse para a direita eu não podia mais ir para cima, então para a direita só abre aqui um para baixo. E se eu for para baixo eu só posso ir para baixo de novo. Então vê que vai limitando. O que a gente começa a perceber aqui? Tem um padrãozinho desses pontos que estão distantes, né? Então ali era direita, 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 né? Então aqui, né, eu posso fazer a árvore da esquerda e a árvore do baixo, que a gente vai perceber então aqui que essa coisa meio que se repete para esse lado aqui, vai repetir aqui para a esquerda também, né? Então eu tenho esquerda, 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 esquerda para baixo, esquerda para baixo, para baixo. E também eu vou ter aqui uma única opção para baixo, né? Então deixa eu copiar aqui que vai ser interessante. Se eu fosse para a esquerda, então, eu tenho esquerda, esquerda, ou esquerda, esquerda para baixo, ou eu tenho esquerda para baixo e para baixo. E por último, posso ir começar indo para baixo, que eu tenho para baixo e para baixo. Perceba que se eu tivesse começado com para baixo, eu teria, né, um fluxograma diferente, digamos assim, porque aí eu teria essas daqui todas que eu fiz para cima. Mas tanto faz como tanto fez, né? Porque eu tenho só que marcar esses pontos para não ir me perdendo. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 combinações, então,
diferentes passos para dar. Veja que o Enem, né? Então, sempre se liguem, se o exercício for pequeno e a gente não conseguir organizar alguma coisa em espacinhos, a gente pode, então, né, usar a nossa árvore de combinações, que é bem interessante. Tranquilo? Bora para a próxima. 17. Um pixel é o menor elemento de uma imagem digital e, em casos de imagens coloridas, é composto por um conjunto de 3 pontos, vermelho, verde e azul. Cada um desses pontos é capaz de exibir 256 tonalidades distintas. Combinando tonalidades desses 3 pontos, quais cores podem ser exibidas? Então, um pixel é composto por 3 pontos, o vermelho, o azul e o verde. Só que cada um desses 3 pontos, vermelho, azul e verde, tem 256 tonalidades. O que a gente tem, então? A gente tem 3 pontos, né? O vermelho, o verde e o azul, e cada um deles, então, 256 tonalidades. Então, se cada um deles 256 tonalidades e um não interfere na outra, ou seja, se eu usei uma tonalidade, eu posso repetir ela, né? Eu tenho, então, essa combinação de 256 elevado ao cubo, né? Então, temos ali todo esse número gigantesco aí de maneiras de formar um único pixel. Vê que ele deixa bem claro, então, que a gente tem que escolher uma tonalidade para cada um, né? Então, a tonalidade do vermelho, tonalidade do verde, tonalidade do azul, certo? E como estão todas juntas, a gente multiplica elas. Beleza? 18 da Unicinos. A bandeira a seguir está dividida em 4 regiões. Cada região deverá ser pintada com uma cor, e regiões que fazem fronteira devem sempre ser pintadas com cores diferentes. A gente tem 6 cores para utilizar, pessoal. Então, de quantas maneiras diferentes a gente pode pintar essa bandeira? Eu adoro esses problemas, né? Porque a gente aqui simplesmente pode usar essa região para estudar o nosso esquema. Se eu, então, comecei pintando essa região de vermelho, por exemplo, vamos pegar outra cor aqui, eu posso, então, pintar essa região aqui de uma cor que não seja aquela que eu usei, ou seja, 5. E se eu pintei essa região de uma cor e essa região da outra, essa região de baixo, que faz fronteira com as duas, só pode ter sido pintada de 4 cores diferentes. E aí, o que sobrou aqui? Sobrou a região do meio. A região do meio faz fronteira exclusiva com uma dessas cores aqui. Então, se aqui eu usei 5, né? Aqui dentro eu não posso repetir aquela. Então, aqui só são 5 de novo. Por quê? Porque volto a poder usar as cores que estavam lá fora. Então, se aqui, por exemplo, está de azul, aqui dentro eu só não posso usar o azul. Olha que probleminha mais belo, né? Então, aqui ele só fala das fronteiras, né? Pintada com uma cor, e só as fronteiras que estão aí com algum tipo de combinação diferente. Então, aqui o que a gente tem? 6 vezes 5 vezes 5 vezes 4, a gente tem um total aqui de 30 vezes 20. A gente tem um total, então, aqui de 600 maneiras diferentes de pintarmos esta bandeirinha. Tranquilo? Então, essa aqui bem interessante, né? Também, se fossem menos cores, a gente podia fazer a nossa árvorezinha ali e ir estudando, mas é uma de bandeiras clássicas, assim, já apareceram algumas questões parecidas por aí. 19. Uma montadora de carros oferece a seus clientes as seguintes opções na montagem de um carro: 2 tipos de motores, 2 tipos de câmbio, 6 cores e 3 tipos de acabamento. De quantas maneiras podemos montar o carro? Aqui a gente tem, claro, exemplo de eventos independentes, eventos, então, que uma escolha não muda a outra. O carro pode ser 2.0 automático, vermelho e simples? Sim. Pode ser 1.0 manual, preto, intermediário? Sim. Então, a gente tem 4 escolhas, né? Motor, câmbio, cor e acabamento. 2 para motores, 6 para... vamos na ordem aqui, né? 2 de motores, 2 de câmbio, 6 de cor e 3 de acabamento, certo? Então aqui
A 19zinha fazendo a conta, deve dar o maior dos números aqui, né? Mas vamos lá, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 24. 24 vezes 3, 12 vai 1, 72. Realmente deu o maior dos números aqui. Eventos independentes, então eu não preciso, né, eliminar alternativas nem nada. É isso que dá origem a isso, que dá origem a isso, que dá origem para isso. Usado naqueles exercícios de restaurantes, né, uma salada, prato principal, sobremesa, ou para roupa, né? Tenho 4 sapatos no meu guarda-roupa, 4 sapatos, 5 calças e 6 casacos. É só fazer um vezes o outro que funciona. E por último, a 20, né, para ir da cidade A para a cidade D, o Álvaro obrigatoriamente passa pelas cidades B e C nessa ordem. Então temos A, ele tem que passar por B, tem que passar por C para chegar em D. Sabendo que existem 5 estradas diferentes de A para B, então 5 estradinhas, né? 4 estradas de B para C, 4 ali bonitinha, e 3 estradas de C para D. Quantos trajetos existem? Vai mudar alguma coisa se ele pegar essa estrada, essa estrada, essa estrada, essa estrada em relação a essa? Não. Eventos independentes. Eventos independentes, multiplicação. 5 vezes 4 vezes 3, 20 vezes 3, 60, uma barbada. Nos vemos nos próximos exercícios. Beijo, abraço, tchau!